com Deus. Estamos com o tema hoje, fé e relacionamento com Deus. E hoje vamos ter uma ministração aqui, vamos falar um pouco sobre esse tema. Tá? Queria que você ficasse, prestasse atenção nesse tema, porque fé, tem muita gente que tem fé só e não sabe usar. Tem muita gente que tem fé e usa para outros tipos de coisas. Tem muita gente que acha que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, mas quando a gente olha para a vida, parece que não tem. Então hoje vamos falar sobre esse tema que é de extrema importância para a nossa vida. E hoje quem vai começar falando um pouco sobre esse tema é a nossa irmã Érica. Eu já quero convidar ela para estar falando um pouco sobre esse tema. Então, amigos, como o tema fala, fé e relacionamento. E eu vou de cara já começar com um versículo que fala assim, João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais à frente, em João 14, vai falar, que Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é assim, como conhecer a Deus? Porque para você ter um relacionamento, seja com Deus ou com qualquer outra pessoa, você vai procurar o quê? Conhecer a Deus. Conhecer a pessoa, no caso, conhecer a Deus. Como o Sandro falou, tem muita gente que diz conhecer a Deus. Mas, na realidade, o conhecimento, ela vem pela fé, Aí, em Romanos também vai dizer assim, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que você vai começar a conhecer a Deus? É você buscando a Deus, primeiramente, pela sua palavra, que é por isso que Ele nos deixou a Bíblia Sagrada, para que haja essa intimidade, para que haja esse conhecimento de quem Ele foi, de quem Ele é, e para que você comece a ter segurança, porque você só vai crer e você só vai confiar numa pessoa se você tiver intimidade, Porque tipo assim, hoje vamos para o nosso dia a dia. Se você pegar uma criança, um bebê, e você for pai, e você botar ele em lugar alto, e você pedir para ele se jogar, aquela criança ela vai se jogar porque ela confia e conhece que você é o pai dela. Agora, se eu chegar e ela não tiver intimidade, ela vai se esquivar, vai ficar com medo e não vai se jogar pelo fato de não me conhecer. Então é isso, gente. E uma das coisas da gente andar com Deus é você ter um real conhecimento de quem Ele é, de como Ele se revela para nós. O conhecimento para que você comece a ter segurança, porque você só vai crer e você só vai confiar numa pessoa se você tiver intimidade, Porque tipo assim, se você pegar uma criança, um bebê, e você for pai, e você botar ele em lugar alto, e você pedir para ele se jogar, aquela criança ela vai se jogar porque ela confia e conhece que você é o pai dela. Agora, se eu chegar e ela não tiver intimidade, ela vai se esquivar, vai ficar com medo, vai se jogar pelo fato de não me conhecer. Então é isso, gente. E uma das coisas da gente andar com Deus é você ter um real conhecimento de quem Ele é e como Ele se revela para nós. O conhecimento, ele vai atrair a presença de Deus. Mesmo assim, a gente vai, por exemplo, bem depois de Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Ouvir não é você ter Jesus, não é você estar na presença de Jesus. Porque a gente conhece muitas pessoas famosas, no meio famosos. A gente sabe até muito sobre a vida delas. Vamos falar assim, Gabriela Rocha, que é uma pessoa, uma levita, faz a obra do Senhor. A gente conhece a obra dela, sabe que nesse momento ela está gestante. Mas isso não quer dizer que eu vou ter o conhecimento de saber quem ela é de fato, porque eu não moro, nem sei qual é a cidade que ela mora. Então são informações que eu tenho sobre ela. Sim. Não o real conhecimento do que ela seja. Para mim, eu tenho que conviver. Tanto que se eu chegar num ambiente, se eu vou para o show dela, eu vou estar lá gritando, eu vou saber dela, mas ela não vai nem saber quem sou eu. Sim, exatamente. Então, da mesma maneira acontece com Cristo, com Deus. Então, a gente é que tem que ter esse decidir buscar a Deus para vir esse conhecimento. E isso
como é que vai começar o nosso relacionamento, a nossa busca? Como eu falei aqui, que vem pelo ouvir a palavra. Então hoje, se você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, você está tendo um relacionamento com Deus. E aí você pode a cada dia se aprofundar, não dependendo só desse momento da rádio, mas do seu dia a dia, buscar um momento para você orar, para você meditar na palavra, procurar uma igreja para você, com os irmãos em comunhão, que isso é de fundamental, né? Isso é fundamental, porque a gente tem que se alimentar todos os dias, né, da presença de Cristo, de chamar a atenção de Cristo, de ser reconhecida por Ele. Porque já pensou eu dizer que eu conheço Deus de tal forma e chegar no grande dia e Ele dizer: afasta-te de mim que eu não te conheço. Né? Aí eu vou falar: não, mas eu fiz isso, eu preguei, eu expulsei demônio, mas tipo, o que é? O que ele está faltando nesse sentido? Então isso é a chave do conhecimento. Outra chave é a adoração, através do louvor. Isso a gente sabe que tem um poder muito grande, mas o principal do verdadeiro conhecimento de Cristo está na obediência, no temor a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo é quando nós recebemos Ele, né? Contudo, os que recebem, a gente ia acreditar, saia, vá para uma cidade aqui sem conhecer ninguém, sem saber de onde era, mas ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra guardada no coração dele, e ele saiu, e ele foi. Né? Então, se nós em outro momento aqui nós vamos falar sobre Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de obediência de Abraão, né? É uma vida de constante obediência. Para mim, é um dos homens mais obedientes, né? Mais tementes assim ao Senhor na Bíblia. Tinha algo bastante interessante, que sobre conhecer a Deus, né? E tem muita gente que acha que conhecer a Deus é só falar o nome dele toda hora, Deus abençoe, que acha que conhecer a Deus é apenas só isso. Mas para conhecer a Deus é necessário você ler a leitura da palavra de Deus. Como é que você quer conhecer uma pessoa sem primeiro falar com ela, sem primeiro dar um legal ou oi, tudo bem? Não tem um relacionamento com Deus. É muito difícil você conhecer alguém à distância. É muito difícil você conhecer uma pessoa ou alguém sem primeiro você ter o primeiro contato, conversar, ouvir a voz da pessoa. Então o que Deus espera de nós é que tenhamos um relacionamento com Ele. Porque quem nos chamou foi Deus que nos escolheu. Deus nos escolheu para aqui nessa terra, para o motivo da gente conhecer a Ele. Sandro, e esse conhecer a Deus, conhecer a Cristo, implica também em arrependimento. Né? Nós precisamos todos os dias, todos os instantes da nossa vida se arrepender. Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós precisamos nos arrepender todos os dias, né? Pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Né? Eu costumo dizer que nós somos miseráveis, né? Mas Jesus, Ele nos amou, olhou para nós, morreu, né, por todos nós, não só por nós que estamos aqui na rádio, que dizemos que congregamos numa igreja, né, que temos uma igreja, que é a Igreja de Arpe, mas Jesus morreu para aquele que está aí fora, talvez não tenha uma casa, talvez não tenha um lar, talvez está jogado, talvez, né, está em algum lugar que não seja um lar, que não seja dentro de uma igreja, talvez que não tenha hoje um relacionamento com Cristo. Mas Jesus também morreu por eles, né? Por todos, né? Quando Jesus disse que eu morri, ele morreu por todos, não só por mim, não só por Sandro, não só por Érica, não só por Andréia, por Cláudia, mas por todos, né? Por aqueles até que nesse momento não conhecem a Deus profundamente, né? Nós estamos também todos os dias conhecer mais de Deus, ter intimidade com Ele. Para você que está ouvindo, não é fácil, não é um caminho fácil. Né? Todo dia nós temos que renunciar. Todos os dias nós temos que matar a nossa carne, até para nós estarmos aqui, né? Para nós
recebemos esse convite de Sandra. Eu confesso a vocês que eu não queria estive aqui, né, com temas do trabalho, eu não queria estar aqui, mas teve que ter uma renúncia para eu estar aqui, né, para a Érica estar aqui, para a Cláudia. Eu mesmo estou falando por mim, mas nós precisamos, né, todo dia renunciar, matar a nossa carne e buscar ao Senhor, né? Porque Jesus, Ele está às portas, né? Muitos dizem, Jesus, meus pais, meus avós já falavam que Jesus estava voltando e esse Jesus até hoje não voltou. Para alguns que já desceram à sepultura, Jesus já voltou, mas nós sabemos, né, que Jesus está voltando, né, que Jesus está às portas, que os sinais estão ali, né? Jesus está voltando. Nessa questão de relacionamento, a gente vê que desde o princípio, né, o maior desejo de Deus sempre foi, né, o relacionamento com os seres humanos. Em Gênesis a gente vai ver que Ele criou tudo no sexto dia. Depois que Ele criou tudo, Ele foi formar nós, seres humanos. Ele disse que foi bom, muito bom. Então, desde o princípio, a gente vê que lá no Jardim do Éden, toda tarde, Ele ia ter esse relacionamento, esse encontro com Adão e com Eva. Então, desde lá até os dias de hoje, essa sempre foi a grande vontade do Pai, de ter essa relação, de estar presente, de fazer parte da nossa vida. E muitas das vezes, como o André acabou de falar, somos nós que limitamos esse relacionamento. Ou que queremos um relacionamento à distância, Sandra, como você falou, eu conheço Deus aqui e Ele só pode vir até aqui na minha vida. Só que a palavra dele mesmo fala que Ele é ciumento, Ele nos ama e Ele não quer a gente pela metade, Ele quer como um todo. Então nós temos que ter esse entendimento todos os dias, né? Pertencemos a Ele, nós viemos dele, voltaremos para lá. Então é a eternidade. Tem muita gente que passa muito tempo da vida experimentando de tanta coisa que a vida não acrescenta nada em sua vida. Tem muito... Você lembra de tantas das vezes você perdeu a noite, você perdeu o dia, satisfazendo muitas coisas da carne, e quando você está no outro dia, você fala assim, rapaz, o que foi que eu fiz na minha vida? Mas hoje estamos aqui na programação da rádio para poder falar com você que você precisa ter um relacionamento com Deus. Por que isso? Porque Deus é o primeiro que quer conversar com você, que quer te mostrar o caminho, Ele quer curar suas feridas, Ele quer tratar a sua alma, Ele quer restaurar o seu relacionamento, Ele quer restaurar o seu casamento. Mas primeiro precisa do primeiro passo, que é como você ter contato com outra pessoa se um dos dois não ter o primeiro contato, não falar. Mas você precisa, hoje eu quero convidar a você a falar, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Senhor, minha vida está assim. Então hoje você perdeu muito tempo da sua vida experimentando todas as coisas, mas hoje tem uma oportunidade para você, que é de você conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele está de braços abertos. Tem um texto que fala assim, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O que isso significa? Que ele está o tempo todo batendo na porta do seu coração, dizendo, ei, eu quero conhecer você, ei, eu quero falar com você, eu quero resolver o que você não consegue resolver. Então Jesus Cristo, Ele está de portas abertas para poder ouvir a tua voz. Então hoje é o dia. E hoje eu quero... Estamos aqui com a nossa amiga aqui da Igreja Apostólica, a nossa irmã Andréia, está aqui a nossa irmã Cláudia e a Érica, que está falando sobre esse tema, falando sobre fé e relacionamento. E agora eu quero falar com a Cláudia. A Cláudia tem uma palavra que vai sim edificar a nossa vida. Por favor, Cláudia. Eu vou falar um pouquinho sobre a intimidade. Quando nós buscamos a Cristo, a fé, né? Primeiro a gente tem que aceitar, né, Jesus, crer e aceitar o Jesus como nosso Salvador. Sim. Então, a partir daí você vai buscar ter um relacionamento com Cristo, né? Para buscar a ter mais intimidade. Para você ter intimidade com Cristo, o que é que você tem que fazer? Ler a palavra de Deus, né? Ter intimidade. Então, em qualquer momento, ou para você se relacionar, como foi dito aqui, seja num relacionamento amoroso, uma amizade,
você só vai ter intimidade se você tiver um relacionamento. Então, Jesus está todos os dias, né, batendo a porta, como você falou, mas ele só vai entrar se você permitir, se você abrir o seu coração. Então, Jesus, ele nos dá a oportunidade todos os dias para que você deixe ele entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, para que ele venha fazer uma mudança. E a partir daí, quando você deixar Jesus entrar, permanecer, deixar o reino dele habitar dentro de você, no seu lar, no seu trabalho, aí as coisas vão fluir de uma forma sobrenatural. Então, o Senhor, como foi dito aqui, também já tive muitas experiências com o Senhor. Eu ouvi assim, de ouvir falar Jesus. Não, as pessoas vinham falar de Jesus para mim. Não, já conheço a Jesus. Sim, conhecia sim, só de ouvir falar. Mas hoje eu tenho intimidade com Jesus. Glória a Deus. E todos os dias eu preciso dele, eu necessito da presença dele. Porque sem ele eu não estaria aqui. Verdade. Então só o fato de eu estar aqui respirando e ele me dando essa oportunidade, é como a Andréa disse, não é fácil, a gente teve que renunciar. A gente quis desistir, eu mesmo quis desistir, eu assim, eu não vou não. Mas ele fala conosco e diz, eu sou contigo. Então o Senhor é a nossa força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita. Então, falar de Jesus é grandioso, é emocionante, porque Deus, o Pai, Ele nos amou, Ele nos ama a todo momento. E antes mesmo de nós sermos gerados no ventre das nossas mães, Ele nos amou primeiro. Então, esse Jesus, esse amor que eu quero todos os dias para a minha vida. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo que está em Salmos 42, versículo 1, que fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, todos os dias eu anseio pela presença do Senhor. E como a irmã Andréa falou aqui, não é fácil. Servir a Cristo não é fácil. Mas eu quero permanecer todos os dias na presença dEle, no caminho dEle. E aqueles que eu amo e aqueles que eu não conheço, eu desejo que esteja, que venham conhecer ao Senhor. Porque não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Você pode ir para qualquer lugar, se divertir, buscar outras alegrias, mas na presença do Senhor não tem lugar melhor. Então, vocês que estão ouvindo essa palavra, neste momento, que deixe o Senhor entrar nos vossos corações, sejam tocados pela presença do Senhor. Deixa que o Senhor venha curar as feridas da alma, do coração. Não deixa que os sentimentos de rancor, mágoa, ódio venham impedir que o Senhor se achegue a você, que você se achegue a Jesus. Porque muitas vezes nós deixamos as coisas seculares, as coisas mundanas, tomar o lugar de Jesus. E não é isso que Jesus quer. Então, essa é a palavra que eu deixo hoje para vocês aqui nesta tarde de sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada lar, cada família. Que o Senhor venha abençoar cada vida neste momento. Amém. Amém. Belas palavras, né? Belas palavras. Para você que está aí ouvindo essa palavra, e ao mesmo tempo eu quero trazer uma palavra para vocês três. Muitas das vezes em nossa vida não queremos fazer nada na parte de Deus. Se a gente pudesse, queria ficar em casa sem fazer nada. Quantas das vezes eu tinha que levar uma palavra, me deixar para algum lugar, mas sempre batia aquela assim, hoje eu não vou para a igreja, hoje não vou não, hoje está batendo. Mas, e chegou um tempo da minha vida que eu falei assim, rapaz, já tem tanta gente levando a palavra de Cristo, não precisa eu ir. E eu ficava nessa vida, não vou, porque existe muita gente que prega o evangelho, que pode ir lá, que pode... Mas eu quero dizer uma coisa para vocês três, e para mim também, é dizer que existe uma mensagem no coração de vocês. Que só vocês, para poder Deus usar naquele momento, naquele lugar e naquela hora. Existe experiência na vida de vocês que vai com certeza tratar muita gente. Por isso que uma vez eu fiquei assim, eu não vou porque existe muita gente.
Mas aí o Espírito Santo falou assim: existe uma mensagem, existe uma experiência em sua vida, existe uma palavra na sua vida que é você que tem que ir. Eu falei: isso é tão certo, porque na lembro de Jonas, Deus poderia escolher outro para poder levar uma mensagem em Nínive, porque Jonas não queria ir, ele desviou o caminho. Mas Deus mesmo assim falou assim: é você que tem que levar essa mensagem, foi você que eu escolhi, então é você que tem que levar essa mensagem. Então, para vocês três, para nós quatro que estamos aqui, nós temos essa obrigação, essa mensagem de levar para outras pessoas. Porque com certeza que quando a gente leva essa mensagem para outras pessoas, tem gente que é incrível, para ouvir o que a gente fala. Mas não é porque Deus que fala assim, Deus está usando a sua boca para usar, através da sua experiência. Por que só não acontece tanta coisa em minha vida? Porque Deus quer usar os acontecimentos de nossa vida para transformar outras vidas. Então existe uma mensagem na vida de cada um de vocês. Para quê? Para poder levar esse evangelho de Cristo para tratar muita gente. Se vocês estão aqui hoje, porque com certeza tem muita gente que está sendo impactada pela palavra, porque te conhece, porque conhece a história de vocês, e hoje estão ouvindo e falam assim: realmente, ela é guerreira, ela permaneceu na fé. Só por isso eu vou sim dar continuidade à minha vida. Então não é momento da gente parar, mas sim o momento da gente avançar. E hoje eu quero trazer também uma palavra bastante interessante. Eu queria também os comentários de vocês, porque tem muita gente, muito ouvinte que está ouvindo aqui, que já teve sim uma intimidade com Deus, que sim conhece a palavra de Deus. Tem gente que ora, tem gente sim que tem uma intimidade, que conhece o Senhor Jesus Cristo, que tem fé, mas por um motivo acabou perdendo esse relacionamento. Perdeu a fé. Hoje ele não sabe se conhece a Deus ou não. Por que está acontecendo isso em nossa vida? Por que está acontecendo isso em minha vida? E cadê Deus nesse momento mais difícil? E o que mais vai explicar essa questão no livro de Gênesis, capítulo 3, vai dizer o seguinte: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou, ou seja, Deus tinha criado Adão e Eva, e falou assim: primeiro criei vocês vão me conhecer. Depois de conhecer, você vai ter um relacionamento com Deus. Depois de conhecer, depois do relacionamento, vai haver intimidade. É muito difícil a pessoa ter intimidade com Deus sem primeiro ter relacionamento. E é muito difícil a pessoa ter relacionamento sem primeiro conhecer. Então existem esses três pilares: conhecer, depois vem o relacionamento, depois vem intimidade com Deus. E é muito difícil a pessoa quer ter uma intimidade sem primeiro ter relacionamento, porque isso seria um abuso. Então o que Deus quer de nós é primeiro conhecer, depois relacionamento com Deus, depois intimidade. Mas sabe por que está falando sobre essa cobra? Porque essa cobra era uma serpente, ou seja, um animal mais esperto que Deus havia feito naquela época. Então, aí a serpente falou para Eva. Eva já tinha o conhecimento, já conhecia a Deus, e ela estava buscando relacionamento com Deus. E ela estava indo para a intimidade com Deus. Porque aí a serpente falou assim: é verdade que Deus mandou que você não comesse a fruta que em nenhuma árvore do jardim? Mas eu acho incrível, André, a Cláudia e a Érica, que Eva não se estranhou de uma serpente conversando com ela. Será que o inimigo ele usa pessoas que não nos causam estranheza para a gente perder o relacionamento com Deus? Será que o inimigo ele usa pessoas da nossa confiança para atrapalhar a nossa intimidade com Deus? Porque Eva sabia, Adão sabia que não era para desobedecer a palavra, que não era para ir por esse caminho, que não era para fazer isso. Mas veio uma serpente e falou assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ele vai dizer: podemos comer fruto de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que está no meio do jardim. Deus não disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra falou assim: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Algum texto vai dizer que a mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido. E eles comeram. Neste momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus.
Então costuraram uma folha de figueira para usar como tangas. Aí o texto vai dizer no livro, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: naquele dia, quando soprar o vento da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus que estavam passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus o chamou e perguntou: aonde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Tem muito evangélico, tem muito católico, tem muita gente que teve intimidade com Deus, que teve relacionamento com Deus, mas por conta de uma pessoa, por conta de uma palavra, acabou perdendo o seu relacionamento. Como é que se perde o relacionamento quando trai a palavra de Deus? Porque a partir do momento que a pessoa não dá mais ouvido à palavra de Deus, mas dá ouvido a outras pessoas, isso significa traição. E a traição é quebra de relacionamento com Deus. Tem muita gente que está perdendo o relacionamento por conta da traição, dando ouvido a outros tipos de vozes, dando ouvido a certo tipo de conselho, dando ouvido a certo tipo: amigo, por que você não faz isso? Ei, amigo, por que você não faz isso? Tem muita gente quebrando intimidade. Aí a cobra começou a falar: é mentira que não vai acontecer isso. Pode fazer isso que você não vai morrer não, que você não vai perder seu relacionamento não. Porque esse homem não presta. Porque essa mulher não presta. Você tem que sair de casa mesmo. Que você tem que tomar esse remédio. Que você precisa fazer isso e aquilo. Mas não percebendo que pode ser uma pessoa sendo usada pelo inimigo para perder o relacionamento com Deus, para quebrar a aliança. E essa mulher, quando experimentou, Eva, quando experimentou da árvore, experimentou desse fruto, os olhos dela se abriram e perceberam que estavam nus. E não sopraram o vento quando Jesus, quando Deus falou assim: eu vou passear com eles. E perceberam que ele estava escondido. Você sabe o que significa estar nu na frente de outra pessoa? Estar nu significa intimidade. Não é? Quando está nu na frente de uma pessoa, do seu cônjuge ali, significa intimidade. Quando uma pessoa se esconde da nudez, quando a Eva se escondeu, Adão se escondeu atrás de uma árvore, significa que houve um rompimento de intimidade com Deus por conta do pecado, da desobediência. A André falou algo bastante interessante, que tem muita gente perdendo intimidade, perdendo relacionamento com Deus por conta da desobediência a Deus. Mas hoje, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer uma coisa para você: se chegou um tempo na sua vida que você perdeu o relacionamento com Deus, você não se sente mais, você se sente escondido, ou se sente escondido achando que com vergonha. Mas eu vou dizer um texto para você que Deus, mesmo assim, sabendo de todas as coisas, Ele mesmo assim desceu e falou: Adão, aonde é que você está? Porque quando a gente perde o relacionamento, não é Deus que se afasta, mas é nós que temos vergonha e se escondemos. Mas mesmo assim, Jesus hoje Ele te chama, meu amigo. Hoje Ele te chama, porque Ele está de braços abertos para receber. A primeira coisa é a gente precisa conhecer a Deus. Exatamente, Sandro. E por tudo que você falou, fica bem visível, né? Você falou que Eva fez isso, mas no outro dia Deus foi lá no mesmo horário. Então é assim, existia sentimento.